Shalom a você que acompanha o Ministério Ensinando de Sião. Eu sou o professor Mateus Andona, estamos aqui desde a Sinagoga Har Etzion para ministrar mais um estudo da porção da semana, da Parashá da semana. E hoje são porções dobradas, são porções duplas, é Mehubarot. São as porções que correspondem a Levítico, Vaikra, do capítulo 16 até o final do capítulo 20. E os nomes dessas duas porções são Achreimot e Kedoshim. Dê uma olhada aqui na tela, Achreimot e Kedoshim. E o título deste estudo será Santos Sereis. Você vai entender por quê daqui a pouquinho. Bom, então, sem delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Levítico, no capítulo 16. E o Moisés começa aqui esta Parashá, o Eterno falando a ele sobre a prescrição do Yom Kippur, do dia da expiação. Eu não vou falar sobre Yom Kippur hoje, porque nós já falamos sobre Yom Kippur em anos anteriores. Então, se você quiser saber mais sobre Yom Kippur, é só você digitar aí no YouTube, Yom com Y, né? Y-O-M, Kippur, K-I-P-U-R. Então, você vai ter o Yom Kippur. Tem vários estudos do Ensinando de Sião que tratam sobre Yom Kippur, que é importantíssimo. Mas nós vamos tratar dos outros aspectos destas parashiot. Então, dê uma olhada aqui na tela, nós vamos começar o nosso estudo agora. Veja, olha, essa parashá enfatiza vários mandamentos dados antes na Torá. A repetição nas Escrituras é algo usado para se realçar a importância do ensino ou do mandamento. O que é importante você saber? Que todas as vezes que a Torá, as Escrituras repetem algum ensino, repetem alguma história, há uma importância aí. Os 10 mandamentos são repetidos praticamente 3 vezes na Torá. Nós temos um relato em Êxodo, nós temos uma repetição agora em Levítico, que é uma repetição meio prática dos mandamentos, e nós temos uma outra repetição lá em Deuteronômio. Por que essa repetição? Porque são preceitos para a vida da humanidade. O Eterno queria realmente inculcar ali na sua mente, no seu coração, inculcar essas palavras divinas que foram proferidas pelo próprio Deus lá no Monte Sinai. Nós temos a repetição da história de Israel, da história dos reis de Israel. Você tem crônicas e você tem os livros de reis, né? Nós temos a vida de Yeshua sendo ali mostrada por 4 judeus diferentes. Um deles talvez não seja judeu, mas são pessoas que deram ali os seus relatos, né? 3 evangelhos sinópticos e o de João e Yohanan, onde eles mostram os ensinos e a história do ungido do Eterno. Então, sempre quando há repetição, é porque é importante nós não só memorizarmos, mas internalizarmos estes mandamentos. E essas porções que nós veremos aqui, elas vão tratar de vários mandamentos. Então acompanhe aqui comigo, olha. A recomendação para não-judeus de se estudar a Torá, ela existe nos escritos do Novo Testamento. Então, por que eu estudo a Torá com você todo sábado há praticamente 25 anos? Porque, primeiro, é a palavra do Eterno, é a palavra de Deus. Segundo, é uma recomendação dos escritos do Novo Testamento, uma recomendação apostólica. O apóstolo Paulo dá ordem a Timóteo para que ele se interaja, para que ele aprenda as Sagradas Escrituras, que são úteis para torná-lo perfeito na obra de Deus. Então, nós temos ali uma admoestação, você tem que se apegar, Timóteo, às Sagradas Escrituras, porque elas são úteis para admoestar, para repreender, para educar em justiça, para tornar o homem de Deus perfeito e guiar a salvação através de Yeshua. Ela nos guia a Yeshua, a palavra do Eterno, a lei, a Torá. Além disso, no primeiro concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, uma determinação muito importante é dada para os não-judeus que estavam entrando na fé. E esta recomendação, segundo a minha interpretação, a minha visão, ela foi baseada nesta parashá da semana, Levítico capítulo 18 e 19. Então preste atenção, você que está assistindo agora. Muito se fala, ou pouco se fala, das recomendações apostólicas de Atos capítulo 15, depois repetidas em Atos 21. Os apóstolos, eles chegaram num impasse. Como muitos gentios, pela obra de Paulo, estavam recebendo a fé em Yeshua, estavam adentrando o convívio no reino de Deus, estavam adentrando no reino através de Yeshua,
Eles não eram judeus. Então, os apóstolos pensaram, o que faremos com esse contingente grande de pessoas que não são judias e estão fazendo parte do reino de Deus? Através do evangelho. Até aquele momento, a única forma de uma pessoa que não era judia entrar no reino, vivenciar o reino, era se convertendo formalmente ao judaísmo. Era se tornar um prosélito. Então, o sujeito se tornava um prosélito para poder fazer parte da realidade, para fazer parte das promessas que Deus deu a Israel. Agora, com a vinda de Yeshua, os apóstolos questionaram isso. Os apóstolos sabiam os profetas, porque o livro de Atos diz que eles se baseavam na doutrina dos profetas, dos apóstolos. Eles estudavam os profetas. Paulo cita muito profeta, Pedro cita profeta, Yeshua citava profeta. Então eles baseavam o seu ensino nos profetas de Israel. E será que os profetas de Israel anunciaram que os gentios iriam se converter formalmente à religião judaica para entrarem no plano de Deus de remissão? Então os apóstolos começaram a ler e a estudar os profetas para poder discernir ali a vontade do Eterno com aqueles gentios que se convertiam a Deus. E Tiago tem a revelação de Amós 9, ele tem aquela revelação, olha, não é certo perturbarmos esses gentios, obrigando-os à conversão no judaísmo. E ele cita Amós 9, nos últimos dias restaurarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas para que alcancem as demais nações que são chamadas pelo meu nome. Então haverá uma época onde Deus vai restaurar Israel, restaurar o chamado sacerdotal de Israel. Israel alcançará as nações com o seu chamado sacerdotal. Então não é certo começar a perturbar, a colocar sobre os gentios um jugo que nem os judeus têm conseguido administrar de forma satisfatória diante do Eterno. Haja vista a diáspora aí que durou 2000 anos. Então, inspirados pelo Espírito de Deus, eles chegaram na paraxá dessa semana. Levítico capítulo 17, Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 20. E eles tiveram uma revelação. Aqueles mandamentos da Torá não se aplicariam apenas a judeus. Porque em várias ocasiões, nesses capítulos que eu acabei de dizer, o estatuto de Deus era para o filho de Israel e para o estrangeiro, para o ger, que habitasse entre os filhos de Israel. Ou seja, o estrangeiro, o camarada que não fosse judeu, mas estava em contato com o reino, Israel é chamado de reino. Deus fala com Moisés, vós sois para mim reino de sacerdotes. Os gentios, os não-judeus que estavam em contato, que estavam já vivendo uma realidade de reino, eles não poderiam mais viver da forma como viviam antes. Eles não poderiam mais viver com os costumes que tinham antes nas suas terras. Há certas práticas que são para o filho de Israel e para o estrangeiro que habita entre vós. E essas leis, os apóstolos condensaram em 4 mandamentos, que são, na verdade, o resumo de Levítico 17, 18, 19 e 20. Vamos lê-los aqui? A decisão apostólica lá em Atos 15, proferida por Tiago. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, mais uma vez, você não se converte a judaísmo, você não se converte a judaísmo messiânico, você que não é judeu se converte a Deus. Mas devemos escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o apregou nas sinagogas, onde ele é lido todos os sábados, Atos 15, 19 a 21. Então, essa prescrição que os apóstolos oraram e receberam da parte do Espírito de Deus o direcionamento, elas são baseadas na porção de hoje. A Haremot e Kedoshim.
Então, quando você pega, por exemplo, mandamentos vamos destrinchar aqui os 4. Primeiro, abster de contaminação dos ídolos. O que seria isso? Abster de contaminação dos ídolos é abster de toda forma de idolatria. Nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 17, leis em relação aos sacrifícios animais. Ou seja, para combater a idolatria, Deus ordena que os animais fossem mortos para consumo ou para adoração, para serem oferecidos a Deus, no tabernáculo. Para evitar a idolatria, porque era um costume muito comum dos povos antigos, inclusive dos romanos nos dias de Yeshua, sacrificar o animal para o consumo, já oferecendo a determinada divindade. Então, o oferecer sacrifício aos ídolos, comida aos ídolos, mesmo que fosse a comida vendida no mercado, quando você ia abater o animal, você abatia o animal já consagrando a certa divindade, depois levava para o mercado, ou seja, a comida daquele mercado, nessa situação, era uma comida ofertada, consagrada a ídolos. Então, o Eterno, já sabendo desse mal, ele prescreve que toda matança de animal para o consumo ou para o cerimonialismo fosse feito no tabernáculo pelo sacerdote. Por isso que Paulo faz tanto uso de Levítico, quando ele ensina aos gentios, em 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, sobre idolatria. E Paulo fala também de comidas consagradas a ídolos, que era um problema na época. Então, a comida consagrada a demônios, se o sujeito soubesse que a comida tinha sido ofertada a demônios, ele não poderia comer, não poderia internalizar esse tipo de oferenda. Então, o primeiro mandamento dos apóstolos foi: se abstenham das contaminações dos ídolos, seja através de alimento, seja através de prática, seja através de culto, seja através de calendário. Abstenham-se de tudo aquilo que cheira a idolatria, seja no comer, no agir, no viver, no plantar, tudo. Então eles resumem aí todo o capítulo 17, não é isso? Os apóstolos resumem praticamente o capítulo 17. E aí eles vêm com o segundo mandamento: se abstenham das relações sexuais ilícitas. Meu amigo, é exatamente o que trata o Levítico capítulo 18 e o Levítico capítulo 20. Levítico 18 e capítulo 20 vão dizer a você o que é uma vida sexual promíscua diante de Deus. Lá vai dizer para você o que é lícito e o que não é lícito. Então os apóstolos resumem o capítulo 18 de Levítico, resumem o capítulo 20 em uma ordem: abstenham-se das relações sexuais ilícitas. Depois eles falam da carne de animal sufocados. Aqui há uma referência a Levítico capítulo 17, há uma referência também a Levítico capítulo 19, sobre a proibição de ingestão de sangue. Olha só. Não só isso, quando ele diz aqui essa palavra sufocado, em hebraico, é uma palavra que na tradição judaica nós conhecemos muito bem. Há uma ordem da Mishnah, chamada, da ordem Kedoshim, né? Kodashim, aliás, a ordem Kodashim, ela vai tratar, se não me engano, é o terceiro tratado chamado de Hulin, o terceiro tratado da ordem Kedoshim na Mishnah, é um tratado inteiro, uma ordem inteira que existe só sobre leis de abate, que em hebraico nós chamamos de Shechitá. Shechitá são as leis de abate. Então, o que fala lá nesse tratado da Mishnah, tratado de Hulin? Diz o seguinte: quando você for matar o animal que pode ser ingerido, né, a carne dele, que não é todo animal, você viu Levítico capítulo 11, não é todo animal que pode servir de alimento para o homem. Mas os animais que servem de alimento para o homem, quando você for abatê-lo, você tem que fazer de forma sensata e evitar qualquer tipo de maldade, maus tratos ou crueldade ao animal. Então, há regras e mais regras entre os judeus para o abate. O abate tem que ser feito de forma o quê? De forma
consciente. Não poderia imputar crueldade no animal. Então, por exemplo, eles falam lá sobre as lâminas que deveriam ser usadas. São lâminas que têm um corte padrão, né? Não pode usar serra. Não pode usar lâmina que não tem corte, que não esteja afiada. Não pode usar unha, não pode usar dente. Por quê? Porque quando você faz isso, você pressiona, você imputa dor no animal, você imputa uma maldade, você asfixia o animal. Nenhum tipo de abate que envolve pressão, que envolve dilaceração, pode ser feita. Então não se pode, né? No judaísmo tem esse abate próprio que é feito, viu? Esse abate próprio. E qual que é o intuito do abate? É que o sangue do animal escorra por completo. Porque você não pode comer a carne com o seu sangue, porque a vida está no sangue, diz o Eterno em Levítico. A vida está no sangue. E por respeito ao amor, por respeito ao Criador da vida, você não come a vida, você não come o sangue. Então há aqui essa regra que, na minha opinião, não é uma regra só que fala para você não comer carne de animal que não foi degolado, né? No Brasil, se me parece, a degola é o método padrão, né? O mais efetuado. No Brasil, mata-se os animais por degola. Isso é bom. Mas olha só, não é só isso. É uma restrição também com relação ao abate dos animais. Shechitá, você não pode abater o animal de qualquer jeito, né? Tem que ser feito a degola e da forma certa essa degola, para não imputar crueldade ao animal. E você também tem que se abster do sangue. É a quarta lei. Essa quarta lei, alguns rabinos messiânicos, eles interpretam de forma diferente. Há uns que interpretam aí o sangue como sendo o sangue, né? Então, a terceira lei e a quarta seriam mais ou menos similares. Você não pode comer carne de animal sufocado, porque você não pode comer o sangue, ingerir o sangue, tá? Mas tem rabinos que interpretam essa palavra sangue, como a quarta lei de Atos 15, como sendo uma referência ao assassinato, à maledicência, né? Você derramar sangue inocente. Então, o assassinato, a maledicência, alguns interpretam ser aí esse quarto mandamento, se abster do sangue, né? Então, mas, independente de que forma você interpreta, as 4 leis são muito claras. Você não deve cometer nenhum tipo de idolatria ou práticas idólatras, que tem nessa paraxá aqui muitas práticas idólatras. Você vai ver comigo. Você deixar de praticar idolatria não é você só se curvar diante de um ídolo, ou você deixar de fazer um ídolo, ou deixar de tê-lo na sua casa. Você pode praticar idolatria de várias formas. Quando você imita uma prática de povos idólatras, você comete idolatria. Porque você se contamina com a prática idólatra de outros povos. Mesmo que você não se prostre aos mesmos deuses, mas se você faz coisa que eles fazem, faz coisa que já é conhecida para adorar ao Deus deles, você se contamina. E Deus vai falar isso várias vezes nessa porção. Não façam como as pessoas fazem as coisas em Canaã. Não façam as coisas como se fazia lá no Egito. Não imitem a cultura, não imitem as ações dos povos para onde vocês estão indo. Eu sou Adonai. Vocês são santos. E vocês serão santos, porque eu sou santo. Então, há uma admoestação que os apóstolos inserem também ali nas 4 leis, que é o quê? Não sigam o curso da vossa cultura. Julguem. Vai ter prática boa, tem tradição boa, né? Que não afeta os princípios de Deus. Agora, muitas nações possuem culturas que vão contra, que ferem princípios de Deus. Essa cultura você tem que rejeitar. Porque a sua identidade como cidadão do reino é superior. Então eu sou cidadão do reino. Eu sou povo de Deus, eu não pratico essas coisas, eu não faço isso. Santidade. Santos sereis. E aí os apóstolos terminam dizendo o quê? Porque Moisés tem, vamos ler aqui. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os dias antigos, os que o pregam. Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Meu irmão, isso aqui é bombástico. Isso aqui é bombástico.
Porque os apóstolos estão praticamente naquela época incentivando os crentes não judeus a irem aprender a Bíblia nas sinagogas dos judeus. Porque naquela época você não tinha Bíblias impressas como nós temos hoje. Ó. Você não tem Bíblia impressa. Então como é que o gentio ia aprender a vontade de Deus? Como é que o gentio ia aprender aquilo que ele podia ou não podia fazer? Os apóstolos deram em Atos 15 o mínimo, para o sujeito ficar junto de um judeu, adorando. Ele não podia dormir com a sogra, ele não podia dormir com a irmã, ele não podia beber sangue, porque estaria contaminado. Não tem comunhão. Então os apóstolos deram ali o mínimo para que houvesse comunhão. Eles estipularam um mínimo de santidade para que esse gentio pudesse estar junto de um judeu adorando ao Eterno. Mas isso seria o mínimo. E como é que o gentio ia aprender mais? Como é que ele descobria a vontade de Deus? Seguindo o conselho de Paulo em 2 Timóteo 3:16. Seguindo o conselho dos apóstolos. Porque Moisés tem em cada sinagoga quem é lido em cada sinagoga desde os tempos antigos a todo sábado. Ou seja, se você quiser aprender mais, tem que ser através das Sagradas Escrituras. E como na época a Sagrada Escritura só era estudada nas sinagogas, não tinha Bíblia impressa, então o gentio tinha que ir ouvir a lei de Deus. Ele tinha que ouvir a lei de Deus nas sinagogas para saber o que Deus deseja dele, para saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Ô, gente, é ordem apostólica. Hoje você tem Bíblia impressa. Melhor, hoje você tem judeu que crê em Yeshua para te ensinar a Torá, para te ensinar a Bíblia de uma forma equilibrada e correta, sem legalismo, sem paranoia, sem desvios, para te ensinar a Torá que você deve escrever no coração, para não te impor uma série de mandamentos de homens para te oprimir, pelo contrário, para impor a você o amor a Deus através da obediência. Isso aí a gente tem que impor. Para que vocês amem a Deus e busquem agradá-lo através da obediência. Então, agora, em quantos círculos cristãos a gente vê estudos sobre Atos 15? São raros. São raros os estudos dos cristãos sobre Atos 15. E aqueles que se enveredam a estudá-lo, utilizam-no como uma máxima, né? Quer dizer, é o máximo que eu tenho que fazer isso aqui. O que os apóstolos criaram para ser o mínimo, esses teólogos dos dias modernos, não, modernos nada, né? Que isso surgiu desde a antiguidade, transformaram no máximo. Que hipocrisia, que desvio. Algo que foi dado como sendo o mínimo foi transformado no máximo. Ô irmão, estuda aqui sobre os alimentos que foram feitos para o homem ingerir. Ah não, o que tem de lei para mim é só Atos 15. Olha só, transformou no máximo. Ô irmão, vamos celebrar o Pêssar, a Páscoa bíblica que Yeshua celebrou. É ordem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5. Ah não está em Atos 15, não preciso. Ô meu irmão, vão honrar o Shabat, do dia que o Eterno criou, em alusão à remissão do mundo, a Geulá. Vamos honrar o Shabat com a sua família? Ah, não, isso é coisa de judeu, não está em Atos 15. Se eles quisessem que os gentios guardassem o Shabat, teriam escrito lá em Atos 15. E desde quando Atos 15 é o máximo que você tem que fazer, meu irmão? Desde quando? Paulo ensina muito mais a Torá, Paulo ensina muito mais além dos 4 mandamentos de Atos 15. Paulo ensina muito mais lei do que Atos 15 para os gentios. Transformaram no máximo. Né? É como se você contratasse um novo funcionário. Aí você chega para ele no primeiro dia de trabalho e diz, olha, isso aqui são as coisas que você não pode fazer para ser mandado embora. Se você fizer isso aqui, você vai ser mandado embora. Aí você estipula para ele aquelas 4 coisas. Você já pensou se o funcionário continuasse seguindo a carreira lá na sua empresa, só guardando aquelas coisas que você disse a ele para não fazer, senão ele vai ser mandado embora?
Aquilo é o mínimo. É o mínimo. Ele chega para trabalhar para você, você fala, ó, o mínimo que você tem que saber para estar aqui é isso aqui. E se você quiser crescer na empresa, você vai ficar só fazendo o mínimo? É isso mesmo? Pelo contrário, você chega na empresa, você vai fazer o mínimo e muito mais do que o mínimo, porque você quer crescer. E por que na fé você age diferente? No mercado de trabalho você age de uma forma e na fé você age diferente? É a mesma coisa. O que os apóstolos disseram aqui é o mínimo que você tem que fazer. E eles deram a dica, porque Moisés é estudado desde os dias antigos, em cada sinagoga é lido lá todo sábado. Vai aprender! Vai buscar a vontade de Deus através da Torá. Devemos entender que a fonte mais importante de informação para entender a Deus, para entender Yeshua, para entender a fé, são os escritos sagrados, de Gênesis até Apocalipse. Estas duas parashiot que estamos estudando hoje, também nos ensinam alguns princípios importantes para nortear o nosso comportamento em relação a Deus, e principalmente em relação ao próximo. Alguns dos mandamentos são, vamos listar alguns aqui dessa parashá de Levítico 16 a 20, não consultar morto, nem adivinho, nem feiticeiro, não cometer injustiça contra o próximo de qualquer forma, não ser mexeriqueiro, se não me engano em hebraico é rahil, rahil quer dizer informante, aquele que gosta de ficar informando más notícias dos outros, não andar como um mexeriqueiro, não tratar mal o estrangeiro, não cometer adultério, não cometer incesto, não cometer promiscuidade alguma sexual, não defraudar a virgem, né? Não deitar com mulher fora da sua esposa, né? Não ingerir sangue de qualquer forma, não praticar idolatria de qualquer forma, não marcar o corpo de qualquer forma, não ser excêntrico no cortar dos cabelos ou da barba de qualquer forma, etc, etc, etc. Porque Moisés é ensinado, é lido desde os tempos antigos em cada sinagoga. Vai aprender. O mínimo é isso aqui que você tem que fazer para você estar junto, para você adorar com os santos. Para você se portar como filho de Deus, o mínimo são aquelas 4 ordens e as suas ramificações. Porque cada lei daquela tem ramificações. Não cometer idolatria, tem uma série de ramificações. Ele está falando aqui, ó. Quem marca o corpo, como fazem povos pagãos, comete idolatria. Então, esse tipo de idolatria você tem que... Aqui fala, qualquer tipo de idolatria você tem que se afastar. Então, inclui isso. Quem tosa o cabelo ou a barba de forma excêntrica, imita práticas de povos pagãos. Está fora, se contamina com a idolatria do mesmo jeito. Ah, mas eu não estou adorando o Deus, não interessa. Se você imita a prática, você vai ter a aparência de idólatra, que já cai na mesma. O que adianta você não cometer idolatria, mas se portar como um idólatra? Adianta alguma coisa? A Torá se preocupa não só da forma como você é, mas como na forma que você aparenta ser. Se você não é, por que você está vivendo como se fosse? Ah, eu sou um cidadão do reino, eu fui liberto pelo sangue de Yeshua. Então por que você está com o corpo igual de gente que não tem Yeshua? Ah, eu sou filho de Deus. Então por que você está cortando o cabelo e vestindo roupa igual quem não é filho de Deus? Então a Torá se preocupa com ações, com práticas. Que os filhos de Deus têm que ter, princípios que os filhos de Deus devem ter. Portanto, essas duas parashiot enfatizam a importância da santidade, em hebraico, kedushá. Mas o que realmente significa ser santo? Ah, pessoal, tem tanta confusão em relação a isso aqui. A parashá vai falar, Levítico, né? Tem um lema, sede santos porque eu sou santo. Tem lá de Levítico 11, agora tem Levítico 19. Vocês têm que ser santos porque eu, o Eterno, sou santo. E aí a pessoa pensa assim, ser santo como Deus, eu não consigo.
Você acha que é fácil, mas quando você começa a analisar esse mandamento, assim, profundamente, você começa a entrar em pânico. Mas como que eu posso? Como que eu posso ser santo como Deus é? Impossível. O que o Eterno quer da minha vida? Ele me ordena ser santo porque Ele é santo, ser santo por como Ele é santo. Como que é isso? Vamos acompanhar aqui. Qual é a santidade que a Bíblia exige de você? Santo. Kodesh em hebraico. Que do chá é o substantivo, santidade. Aqui é o adjetivo, Kodesh. O que é o santo? O santo é aquilo que é separado, consagrado para uso de Deus. Pessoas se tornam santas, objetos são santificados. Se eu separo aquilo para o uso divino, para o uso no reino, aquilo foi santificado. Então pode ser para objeto ou pode ser para pessoas. O Eterno nos ordena a ser santos, porque Ele é santo. Ou seja, podemos e devemos ser separados para Deus, refletindo a sua santidade. Tal separação é estabelecida principalmente pelos meios físicos. Para você se separar, você tem que se separar de alguma coisa. Então você tem que estar envolvido em algo, você tem que estar próximo ali em algo para você poder se separar. Tem que ser o mundo físico. Você se separa por meios físicos, por ações físicas, materiais, e isso vai refletir uma santidade que está dentro de você. Então, eu obedeço para me tornar santo e assim conseguir ter experiência com a espiritualidade do Eterno. Vocês estão entendendo? Quem está me assistindo está entendendo essa premissa? Você se santifica para poder ter experiência com o Espírito do Eterno. Você se santifica para agradar ao Eterno. Você se separa através de meios materiais e físicos, e a separação vai pôr em você vai refletir que você, por dentro, também é separado para Deus. Uma mente consagrada a Deus, um coração consagrado a Deus, externa isso através do vestir, do falar, do agir, do portar, do comer. Então, quando eu busco não comer alimentos que Deus falou para não comer, e não é só para o judeu, é para a humanidade, porque a contaminação não é só para o judeu, qualquer um se contamina se comer esses animais. Não é só o judeu que fica contaminado. Então por que a lei vai ser só para o judeu? Quem se contamina está contaminado, seja judeu, qualquer raça. Quando eu não como alguns alimentos, como morcego, por exemplo, não como morcego, nunca comi morcego. Nunca comi morcego. Nunca comi rato, nunca comi sapo. Por que eu não como esses alimentos? Ah, porque você é judeu. Não, suplanta o ser judeu. Ah, porque você quer guardar a lei. Suplanta também simplesmente a obediência. Eu faço essas coisas porque eu quero agradar a Deus. Porque eu quero me separar para Ele. Porque eu quero viver como os seus filhos vivem. E os filhos de Deus não fazem essas coisas. Eu faço isso para agradá-lo. Ah, você faz para ter saúde. Não, esse é um intuito errado. Se você guarda alguma lei de Deus para benefício próprio, a guarda já não é válida. Não é válida, porque você está barganhando com o Eterno. Aí não é a obediência, o amor que é o primordial, que é o principal para você, é o benefício próprio, é você mesmo. Se você guarda a lei para receber a recompensa, quem é o motivador da sua obediência? Você mesmo. Não estou mandando indireta aqui para ninguém. Mas eu estou só dizendo, se você obedece só para ganhar o benefício, né, eu vejo muitas pessoas que encaram as leis de castiluto de uma forma errada. Ah, eu vou deixar de comer a carne de porco para eu viver mais, para eu ter saúde. Então deixa de comer farinha de trigo também. Então deixa de tomar café, ou sei lá o quê. Não guardamos as leis alimentares para termos saúde. Guardamos as leis alimentares porque são leis de Deus. E nós obedecemos a Deus. Compreendamos ou não a lei. Tenhamos nós algum benefício ou não, independente do benefício, se ele existir ou não. Nós obedecemos porque nós amamos a Deus e queremos externar esse amor através da obediência.
Santidade, olha aqui. A santidade requer uma separação do que não é santo. Ela depende do mundo físico. Você não pode estar no mundo espiritual para ser santo. Você tem que estar aqui para ser santo. Lá já se é santo naturalmente. Eu só consigo ser santo se eu estou no mundo. Porém, diferente do conceito grego, a santidade que nos ordena a Bíblia não requer isolamento. A turma aí do isolamento. Ó. O isolamento atual é necessário. Mas a santidade que Deus ordena, você não pode se isolar para tê-la, para conquistá-la, para trabalhar na santidade de Deus, você não pode se isolar. É o contrário. Se você se isolar, você não consegue se santificar. No padrão bíblico, quem se isola não consegue se santificar. Porque vai se separar de quê? Olha aqui. Diferente do conceito grego, que acha que para ser santo eu tenho que ir para um alto da montanha, eu tenho que ir para um mosteiro isolado, né? Eu tenho que viver sem ter contato com ninguém. Diferente dessa ordem de pensamento aí, a santidade da Bíblia não pode existir isolamento. Pelo contrário, santidade é uma separação para uso divino com a intenção de influenciar as pessoas ao nosso redor. Santidade é se separar para Deus para influenciar os outros. Como é que você vai se influenciar se você não tem contato com ninguém? As pessoas vão ver você, vão ver o seu exemplo, e aquela sua santidade vai instigar as pessoas a terem o que você tem. O sujeito tem uma vida tão assim, né? Separada para Deus, o sujeito está alegre em qualquer ocasião, o sujeito vive diferente. Ele tem problema igual você, ele adoece igual você, mas ele tem algo diferente. Ele não lida com os problemas igual você lida. Ele tem uma esperança que você não tem. O que é? Aí a pessoa vai indagar. O que é isso aí? E aí, nós temos o sujeito que muitas vezes confunde a santidade com a espiritualidade, que é muito comum as pessoas confundirem. E eu quero provar para você que nem todo mundo que é espiritual é santo. E nem todo mundo que é santo é espiritual. Interessante, né? Olha só, eu quero ler para você aqui. Eu quero ler para você aqui, essa questão da santidade, ela exige de nós. Você é feito limpo, puro diante de Deus quando você nasce de novo. Mas a santificação é algo que depende de você. A santificação é algo que depende de nós. Você se faz santo para Deus. Quando você nasce de novo, você está ali com o velocímetro zerado em relação às faltas de contaminação do passado. E a partir de agora, como é que você vai se manter limpo? Se santificando. E a santificação é ordem, é uma ação nossa. Olha só, o autor de Hebreus escreve no Hebreus capítulo 12, se você puder ler aí comigo, eu não vou projetar aqui não. Hebreus 12, olha só. Vamos começar a ler a partir do 9. Além disso, nós tínhamos os nossos pais, segundo a carne, né, o seu pai e a sua mãe, que te corrigiam. E nós os respeitávamos. Não havemos de estar com muito maior submissão ao nosso Pai Celestial, e então viveremos? Se o seu pai te corrigia, se a sua mãe virava para você e falava assim, ó, não faz isso, não haja assim, não faça isso contra o seu coleguinha, né? Não haja assim com o seu próximo. Se o seu pai e sua mãe te corrigiam e faziam isso para o seu bem, e você os respeitava e acatava-os, quanto mais a Deus com as suas correções e admoestações do que fazer e do que não fazer, que estão na Torá, nas porções de hoje, principalmente. É o que o autor está falando. Quanto mais as recomendações de Deus, faça e não faça. Aí não é de pai e mãe não, aí é de Deus. Você não vai respeitar? Verso 10.
Porque os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Dentro da capacidade de cada um, ele te corrigia. Mas Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Sede santos como eu, porque eu sou santo. Como é que você participa da santidade de Deus? Aqui, ó. Aceitando a correção, a disciplina do seu Pai Celestial. As pessoas acham que correção é só quando o pai pune, né? Não. O meu pai me corrige quando ele me ensina. Meu pai me disciplina quando ele me ensina. Quando ele está me vendo fazendo algo errado, ele fala, não pode fazer isso. Isso é errado. Os filósofos falam que a ética é intrínseca do ser humano, né? Faz parte do ser humano. Eu acho que não. A ética que nós herdamos é do Espírito de Deus em nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o ser humano. E nós herdamos esse conceito daquilo que é certo e o que é errado. É a porção do Espírito de Deus em nós. Está entendendo? Então, olha, sejam corrigidos, disciplinados por Deus, para que você possa ser participante da sua santidade. O texto é muito claro, meu irmão, é muito claro. Agora eu quero ler com você aqui 2 Coríntios 7. Olha só, você que está me assistindo aí, fique atento, hein, que a gente já está terminando. Ó. 2 Coríntios 7 diz o seguinte, 7, deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Ó, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, então, quer dizer, você já tem a promessa de Deus, né? Tem toda a promessa que Ele derramou sobre você. Purifiquem-se de toda impureza. Olha aí, agora eu pergunto a você, como é que o gentio vai saber do que ele tem que se purificar de? Então tem uma ordem, vocês devem se purificar de toda impureza, tanto da carne, olha aí pessoal. Ah, Deus está preocupado, é só com a mente, é só... Não! Purifiquem-se da impureza da carne. O que você acha que é impureza da carne? Vai ler a paraxá dessa semana, vai ler Levítico capítulo 17, 18, 19, você vai ver o que é impureza da carne. É dessas coisas que você tem que se purificar, e a lei de Deus existe para isso, para te ajudar no seu processo de santidade. Purifiquem-se de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Ah, então a santidade ela deve ser aperfeiçoada. Deus não te dá assim não, prontinho, ó, pum! A santidade, assim como a salvação, deve ser desenvolvida, aperfeiçoada. E como que você aperfeiçoa a sua santidade? Se purificando das impurezas. Mas como é que eu vou saber o que é a impureza? Torá. Torá neles. Torá. Torá. Ah, você quer dizer que eu vou ter que oferecer sacrifício? Não seja ignorante. Estou falando em relação às leis, às admoestações, às correções de Deus com relação à sua pureza, à sua santidade. Aquilo que te faz impuro está na Torá. E o apóstolo ordena não só descontaminar das contaminações do espírito, mas também da carne. O que seria uma contaminação do espírito, que está na paraxá de hoje? O que vocês acham? Uma contaminação do espírito. Por exemplo, você vai consultar necromante, você vai consultar os mortos, você vai invocar, mexer com espíritos, magia negra, uma contaminação do espírito. Você abre o seu espírito para demônios. Contaminação da carne, promiscuidade sexual, contaminação com alimentos que Deus não criou para serem alimentos. Está contaminado. E nós temos que ter essa santidade, pessoal. Você tem que buscar isso, tem que desenvolver isso na sua vida.
Porque sem ela você não tem como ver a Deus, você não tem como experienciar toda a espiritualidade de Deus. Vamos avançar aqui. Bom, então eu dizia que tem gente que é espiritual, mas não é santo. Tem gente que é santo, mas não é espiritual. Como é que é isso? Vamos ver aqui, ó. O que é o sujeito ruhani? Ruhani é espiritual em hebraico. O que é o ruhani? O ruhani, a espiritualidade só se aplica a pessoas. Então o objeto não é espiritual. Quem é espiritual são pessoas. Só se aplica a pessoas. E a espiritualidade se baseia, ruhanut, espiritualidade, se baseia no contato e na experiência com o mundo que vai além do mundo físico, o mundo espiritual. Então, quanto mais contato a pessoa tem com o mundo espiritual, mais ela é uma pessoa envolvida nessa espiritualidade. Então, é uma pessoa espiritual. Só que você tem espíritos. Você tem o Espírito de Deus e você tem o Espírito das trevas, espíritos imundos. Não é isso que as Escrituras nos indicam que existem? Espíritos imundos. Então tem gente que tem uma espiritualidade avançada, mas com quais espíritos ela está tendo contato? Imundos. Ela é espiritual, mas ela é santa? De jeito nenhum, porque ela está desobedecendo mandamentos que Deus exige para a santidade. Ela é espiritual no sentido que ela tem contato com o espírito. Mas qual o espírito? Qual o mundo espiritual que ela está tendo contato? Que ela está tendo experiência? A espiritualidade de alguém não pode ser medida quantitativamente, mas ela é evidenciada no mundo físico. Olha só. Você vê nas atitudes, nas ações da pessoa, o nível de espiritualidade que a pessoa tem. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. A espiritualidade, ela é exercitada mediante ferramentas. A espiritualidade que Deus busca, você tem que exercitar essa espiritualidade com ferramentas que te conectam à realidade espiritual. Qual ferramentas nós temos que nos conectam ao mundo espiritual? A oração, a profecia, os dons espirituais. Então, são ferramentas que te conectam com Deus e com a sua espiritualidade. Coloca aqui na tela de novo. Essas ferramentas que o ser humano deve fazer uso, como a oração. A oração conecta o homem a Deus. A oração torna o homem um homem espiritual. Todo homem espiritual é um homem de oração. É possível ser espiritual sem ser santo? É possível ser santo sem ser espiritual? Infelizmente, sim. Um exemplo de um camarada espiritualíssimo nas Escrituras, na Torá, mas que não era santo. Bilam. Bilam é um sujeito extremamente espiritual. Deus falava com ele. Mulas falavam com ele, animais falavam com ele. Você quer mais espiritual que isso? Ele vivia com um pé lá, um pé cá. Mas, era um sujeito santo? Não. Não era santo. Porque ele desprezava a lei do eterno. Estão entendendo? Não tem como você ser espiritual como Deus deseja sem Torá. Não tem como. Eu vejo muitas pessoas aí que se dizem espirituais, que estão com um pé lá e um pé cá, que têm aversão à lei de Deus. E são pessoas que afirmam ter revelação, visão. Todo dia Deus está falando uma coisa para a pessoa. E é interessante porque Deus fala com essas pessoas como se fosse um... eu estava tomando café, Deus chegou lá e me falou, está com sede? Bebe isso. É aquele diálogo assim tão informal. E são pessoas que não são santas. Por que não há santidade? Porque não há lei. Não há parâmetro, a pessoa desprezou, fez igual Balaão, é a doutrina de Balaão. Qual que é a doutrina de Balaão? Eu quero ser usado por Deus sem referência, sem Torá, sem justiça. Você vai ser até espiritual, mas que espíritos que você vai estar tendo contato? Aí eu ouço todo dia Deus me falando.
trata todo mundo mal, trata os irmãos mal, é intolerante, comete vários tipos de pecados, promiscuidade sexual e diz que ouve Deus todo dia. Ela pode ouvir mesmo, mas quem que está ouvindo é que seria a pergunta aí. Então, existe gente espiritual, mas não necessariamente são santas. E existem pessoas santas que querem se separar para Deus, mas que o quê? Não têm se preocupado em ter experiências com o Espírito de Deus. Então a pessoa deixa de ser espiritual. Isso é problemático. Porque só a santidade não garante que você vai ter experiência com o sobrenatural de Deus. Você tem que buscar. Como é que nós buscamos isso? Oração, o jejum, o exercício dos dons espirituais, os cânticos espirituais. Então, há uma gama de ferramentas que trabalham a sua espiritualidade. Então, você tem que se separar para Deus, buscar a santidade, aperfeiçoar a sua santidade e, ao mesmo tempo, o quê? Clamar ter experiências com o sobrenatural de Deus. Tem que ser santo e tem que ser um homem espiritual. Né? Tem que ser um homem de acordo com um homem espiritual. E aí eu vou chamar aqui a ajuda do nosso amigo ermitão messiânico. O ermitão messiânico, ele achou que santidade era ficar isolado. Só no final da vida ele escutou uma paraxá e descobriu que a santidade que Deus exige não é ficar isolado de tudo e de todos. Então ele diz, santidade não é se isolar de tudo e de todos. Santidade é estar na posição correta para influenciar as pessoas a serem separadas para Deus com base no seu comportamento. A santidade ela é eficaz quando ela pode ser vista, quando ela pode ser atestada. Aí sim ela vai influenciar as pessoas. Yeshua falou em Mateus 5 o quê? Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas num local bem alto para iluminar tudo. Assim também seja as vossas obras, que os homens possam vê-las. Assim também seja a vossa santidade, a vossa espiritualidade, para que os homens possam vê-las e darem glória a Deus. Então está aí. Põe ele aqui de novo. Não seja o nosso amigo ermitão aqui, que descobriu tarde demais que santidade não é se isolar, né, de tudo e de todos. Santidade é tratar bem o próximo, é viver em justiça, é testemunhar através da sua vida tudo aquilo que Deus é para você. Isso? Muito bom. Então, nós vamos encerrar agora dizendo o seguinte. Devemos buscar a espiritualidade de Deus, devemos buscar a santidade de Deus. Quando a santidade é realizada da forma correta, conseguimos a espiritualidade que Deus deseja. Por isso, temos o conceito de kavaná. O que é o kavaná? Mais importante do que cumprir é como cumprir. Isso chama kavaná. É a intenção correta, pura do coração. Está entendendo? Como podemos ser santos como Deus é santo? Como é possível guardar esse mandamento? Para enfatizar a santidade, que a santidade envolve o nosso tratamento a Deus e ao próximo, ou seja, ser santo é um conjunto de atividades com Deus, de tratamento, de relacionamento com Deus, e também envolve o relacionamento com os homens. O sujeito não pode ser santo se ele trata todo mundo mal. A santidade exige tratar bem o próximo, amar o próximo. Está na paraxá dessa semana. Um dos maiores mandamentos que Yeshua citou, em Levítico 19, 18. O que é 19, 18, Levítico? Ve'ahavta, re'acha, kamocha. Vai amar o próximo como a si mesmo. Está em Levítico. Na paraxá que fala de santidade. Então eu sou santo quando eu amo o próximo. Eu sou santo quando eu não oprimo o estrangeiro. Eu sou santo quando eu não deturpo a justiça para me favorecer. Eu sou santo quando eu não favoreço o rico porque ele é rico, nem favoreço o pobre porque ele é pobre. Eu sou santo quando eu distribuo as riquezas que Deus tem me dado. Deus fala, quando você for fazer sua colheita, não colhe nas bordas do campo não, gente. Você vai colher a vinha,
não colhe as que já estão caídas, não. Deixa para o pobre. Deixa para o estrangeiro, deixa para o pobre. Ah, eu não tenho vinha, Mateus, plantação. Tá bom, vamos aplicar o princípio nos dias de hoje? Aquilo que o Eterno tem te dado, compartilhe. Abençoe os que são menos afortunados. Né? Deus tem te dado tanto, é para você abençoar. Ajude o irmão, ajude o próximo, ajude o pobre, ajude o estrangeiro. Eu digo, meu irmão, todo o trabalho de Deus, ele é ancorado em 3 pilares. É um trabalho de adoradores, é um trabalho que é comprometido com a obra social e é um trabalho que está junto com Israel, com o povo judeu. Todo trabalho, igreja, ministério, que se apoiar nesses 3 pilares será bem sucedido. Obra social com Kavaná, relação com Deus, espiritualidade, adoração a Deus e comprometimento com Israel. Baseie a sua igreja, seu trabalho, seu grupo nesses 3 pilares, você vai ter sucesso. Né? Olha só, então, o Eterno, ele nos dá, nessa paraxá, ele prescreve a sua lei, o aspecto prático da santidade. Santidade tem a ver com prática. Espiritualidade tem a ver com oração. Santidade tem a ver com ação, com prática. Essas paraxot contêm um resumo de como podemos ser santos para Deus. E aí não vai dar tempo. Eu queria ler com você aqui Levítico 18 e Levítico 19, mas não vai dar tempo. Então eu quero que você leia na sua casa, você vai ler com a sua família ali, Levítico, começa do 17. Você vai ler o 17, 18, 19 e 20. São as ordens de Deus para que você se separe para Ele. E serve para todo mundo, para o judeu e para o estrangeiro que habita junto com o judeu. Se você está com o judeu no reino de Deus, você tem que acatar essas ordens de santidade. Elas servem para você também. Não vai dar tempo aqui, né, pessoal? Mas, olha, você tem que ler. Por quê? Porque a prática correta vai te levar à experiência correta. E a experiência correta vai te levar à compreensão correta da Bíblia. Essa é a regra. Pratica, aplica na vida, que você vai ter experiência com Deus. E essa experiência vai te nortear quando você estudar a Bíblia. Você não vai criar doutrina estranha. Essa foi a tática dos apóstolos com os gentios. Pratica. Afaste dessas coisas. Tiago não começou a explicar para os gentios o que era idolatria, por que não podia idolatria, quais são as regras do mundo espiritual que você fere quando você comete idolatria. Ele não explicou nada disso. Ele falou, não faça. Por que eu não posso comer o sangue? Me explica, Tiago. Me explica, Pedro. O que ocorre no sangue? Não beba. A prática correta iria levar os gentios à experiência correta. Olha só, ele se santificou. Ele ouve a voz de Deus claramente, ele está limpo. E essa experiência correta vai gerar a teologia correta. Não vai ter distorção. É maravilhoso. Então vamos lá. Ser santo não está fora do seu alcance, meu irmão. Os mandamentos estão próximos a nós. Isso é o mais importante. É possível ser santo como Deus é santo. Deus falou para Moisés, porque este mandamento que te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe. A palavra está muito perto de você, na sua boca e no seu coração, para você a cumprir. Deus já avisou, é fácil. Não é que é fácil, mas é alcançável. É possível. Você tem que se esforçar. Mas é possível. É possível. Se você tem o Espírito de Deus em você, é possível obedecer a Deus, guardar a sua lei. Não tem nada do outro mundo, não tem nada que está escondido no abismo, no meio do fundo do mar, nada disso. Eis que a palavra está perto de ti. Befirá, uva levavra, na tua boca, nos teus lábios e no teu coração. Lá soltou para você a cumprir. Ela está perto, não é para você estudar ela não. É para você cumpri-la. Karov elecha hadavar. A palavra está perto de ti. Peça ao Eterno a unção para que você possa obedecer, não para ter ganho ou benefício, mas simplesmente para demonstrar o seu amor ao seu Criador. Obedecemos porque amamos.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Yeshua, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e nós nos manifestaremos a Ele. Santidade já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.